Tá na hora do debate do JL. E no debate de hoje abordaremos um tema crucial para o nosso litoral, a privatização das praias. Proposta de emenda à Constituição, a PEC 3/2022, em discussão no Senado, propõe a transferência de terrenos à beira-mar para estados, municípios e ocupantes particulares. Especialistas alertam que a medida pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à soberania nacional, além de potencialmente limitar o acesso público às praias. Este tema tem gerado grande controvérsia. Para discutir o assunto, eu converso de forma remota com a advogada Virgínia Machado, mestre em Direito Público e advogada. Tudo bem, Virgínia? Boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Seja bem-vindo ao JL. E muitíssimo obrigado pelo convite. Claro. E do meu lado esquerdo está o CEO e consultor de ISG, Genésio Júnior. Tudo bom, Genésio? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos aí. Perfeito. Agradeço também a participação do senhor. Participe da nossa conversa, do nosso debate através do WhatsApp 1399-664-6781. Vou já começar a fazer a primeira pergunta e eu já vou colocar a Virgínia, então, nesse páreo. Virgínia, eu queria saber o seguinte, quais são os principais desafios legais e constitucionais que a PEC, pode enfrentar, considerando o princípio de que as praias são bens de uso comum? Como é que você vê essa questão? Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Thiago. Boa tarde, Genésio. Bom, inicialmente a gente tem que entender a importância da definição desse terreno, dessas áreas, desses bens comuns de uso do povo. As praias, assim como ruas, assim como lagos, avenidas, são bens de uso comum do povo. Eles são dados pela Constituição para esses fins. No caso em debate, Thiago, a gente está com os terrenos de marinha, Eles não são terrenos da marinha, isso é importante a gente sempre frisar, em que pese a nomenclatura parecida, São áreas em que foram denominadas e foram demarcadas há muitos anos atrás, ainda no Brasil Império, tá certo? E foram passadas a titularidade para a União. Então, o artigo 20 da Constituição, no seu inciso 7, define como propriedade da União esses denominados terrenos de marinha. E as praias, que a gente está aqui, o grande ponto de discussão aqui, elas são bens públicos, Restringir o acesso da população, do povo às praias, é uma medida ilegal, do ponto de vista constitucional e infraconstitucional. A nossa grande questão aqui gira em torno que, uma vez aprovada essa PEC, a gente pode discutir um pouco mais adiante, não é que as praias vão ser privatizadas, porque elas não podem. Elas são bens públicos de uso comum do povo, tá certo? Porém, o acesso até as praias é que vai ficar extremamente dificultado ou até impossibilitado. E aí sim, a gente poderia falar que é uma privatização às avessas, vamos assim dizer. É legal? Oi? Mas isso é legal? Restringir a entrada de pessoas? Não. Aí é que está o problema. Por quê? O que a PEC prevê é esses terrenos, que são os terrenos de marinha, eles vão ser transferidos para os municípios, para os estados ou para particulares. Então, por exemplo, eu sou um empreendimento imobiliário, um resort, enfim, vamos imaginar, e eu coloco lá naquela faixa, os 33 metros ali a partir da pré-mar, coloco ali meu empreendimento e ponho uma cerca. A verdade, vamos colocar num português bem claro. E do lado você constrói o seu resort. E aí, consequentemente, nós vamos fechando o acesso. Tá certo? Porque se eu transfiro esse patrimônio para a iniciativa privada, o patrimônio é dela.
Como que ficariam as servidões de acesso que são existentes hoje na costa brasileira, que obrigam esse acesso à praia? E a faixa de areia que compreende esses terrenos de marinha também poderiam ter ali uma delimitação, né, por conta desse território que foi entregue aí à iniciativa privada. Então a gente teria situações ilegais, tá certo? E, consequentemente, um prejuízo para a população muito grande. Perfeito, Virgínia. Agora, Genésio, quais estratégias, então, por exemplo, de planejamento urbano e ambiental, né, que poderiam ser adotadas para assegurar que, se houver isso, né, privatização, vamos dizer assim, das praias, não resulte na ocupação desordenada dessas áreas? Olha, isso é muito complexo porque a gente está falando de um universo de 8.500 quilômetros de litoral, e sem contar os rios e lagoas. Então, imagina a quantidade de municípios afetados, a quantidade de povos tradicionais. Algumas cidades são capitais, outros municípios não têm dinheiro. Então, essa é uma pergunta, Tiago, que é muito complexa, tá? Eu fico muito feliz com esse espaço aqui, porque essa PEC foi aprovada na Câmara com apenas uma audiência pública, né? Então, até é muito bom que a gente comece essa discussão e consiga mostrar o que está acontecendo, né? Eu queria trazer também, na prática hoje, Tiago, apesar de ser ilegal, né, você limitar o acesso às praias, alguns resorts e alguns condomínios já têm essa prática. Então, na prática, eles não limitam o acesso, mas eles dificultam o acesso dos moradores, dos povos tradicionais, né? Então, a gente tem que atentar isso, que quando vem uma lei dessa, sem transparência, muito difusa, se hoje é proibido e já existe isso na prática, imagina como que seria, né, se tiver uma lei. Então, essa é a maior preocupação agora. A ocupação desordenada ela é inevitável, né? Porque é muito difícil de você controlar a propriedade privada. E eu acho que esse é o principal ponto do debate, né? Algumas pessoas já me passaram, inclusive, essa informação, é claro que não vou informar quem são, mas me falaram que quando existe essa possibilidade de fechamento dessa área pública, vamos dizer assim, ou senão a dificuldade das pessoas terem acesso a esse local, existe um controle melhor ambiental, existe uma qualidade ambiental, existe um controle, existe o cuidado com o meio ambiente. Você acredita nessa teoria, Genésio? Não. Eu acho que eu até tenho alguns pontos, porque quando você quer fazer a preservação, muito pelo contrário, né? Você tem que dar acesso à população para que a população possa se sentir dona, né? Para se sentir cidadão é usufruir do seu recurso natural. Então, se você não se sente dono, você não vai preservar. Quanto mais você afasta a população, mais difícil fica a preservação, né? Como é que você vê essa questão? Virgínia, me ouve? Desculpa, deu uma falha na conexão. Te ouço sim, desculpa. Com relação às áreas de preservação, Tiago, eu tenho muitos receios, eu e qualquer jurista e qualquer pessoa da área do meio ambiente, por quê? As áreas de preservação, por exemplo, hoje elas já sofrem impactos da ocupação desordenada, como vocês mesmos colocaram. A gente tem problemas com relação a depredações e tudo mais. Uma vez que a PEC não trata das APPs de uma forma correta, uma vez que a PEC não vem trazendo nenhum tipo de proteção, apenas a transferência de titularidade, como o Genésio bem colocou, a gente afasta a população, a gente afasta a coletividade dessa discussão. Então, assim, a gente vai ter possivelmente problemas com relação aos microclimas das regiões, aos ecossistemas.
Então, por exemplo, você pega ali no sul da Bahia, vou dar um exemplo bem simples, você tem Abrolhos com áreas de preservação de tartaruga marinha, em que isso tudo é muito bem definido lá. E quando a gente tiver essa possibilidade de, vamos colocar de uma forma ainda informal a palavra, a privatização, como que isso vai se dar? Os efeitos são muito preocupantes e eu, particularmente, do ponto de vista jurídico, colocando na balança os aspectos positivos daqueles que defendem a PEC e os contrapontos negativos daquilo que a gente possa fazer o estudo, é algo que gera espécie, a gente ainda está discutindo isso. Os legisladores, eles precisam ter uma consciência social e responsabilidade social do que eles fazem e da consequência para gerações futuras, tá certo? Então, como disse o Genésio, essa proposta passou acachapante na Câmara, com uma audiência pública pouquíssimo falada, e eu fico extremamente feliz e aliviada de ter tomado a repercussão nas últimas semanas que ela tomou, porque agora a população está vendo isso, entende? Então, nós, como titulares da coisa pública, todos nós temos que ter ciência dos impactos e não só receber. Uma vez que eu tenho ciência, eu participo, eu faço controle, eu faço fiscalização. E aí, o temor do legislador, né? Eu vou colocar o meu nome, eu vou assinar a uma proposta que é extremamente contrária ao interesse público. Perfeito. Virginia, agora, em relação a pessoas que moram, por exemplo, em áreas próximas a rios, a lagos, né? Residências menores, vamos dizer assim, áreas habitadas, por exemplo, aqui na região de Cubatão, na área do Jardim Casqueiro, região da Ponte Nova, mesmo o pessoal que mora em São Vicente, à beira do Rio Casqueiro, existe um sério problema porque aquelas áreas pertencem à União, Marinha, e boa parte dessa população não tem escritura definitiva desses imóveis justamente por causa disso. Essa PEC poderia ajudar de alguma forma nesse caso? Eu acredito que não. Por quê? Conforme você está me indicando sobre a realidade da localidade, a gente já tem uma irregularidade com relação à posse desses imóveis, tá certo? E a PEC, ela não fala de situações irregulares para se regularizar, muito antes pelo contrário. Né? Ela vem e fala, olha, aquilo que é hoje da União utilizado para os seus serviços públicos, que já é utilizado para a sua preservação, fica com a União, o que não vai para estados, vai para municípios e vai para a iniciativa privada, que aí, entre aspas, compraria esses terrenos, essas áreas. E aí eu te faço uma pergunta, as pessoas que estão em situação irregular, elas não vão adquirir aquilo ali via uso capião ou qualquer outra medida possessória possível. Eu acredito que haja até mesmo uma retirada dessas pessoas dessas situações. Há uma estimativa que existem milhares, né, para não falar milhões de imóveis em situação irregular na costa brasileira, tá certo? E acredito eu, salvo o melhor juízo, que legislações infraconstitucionais, sem envolver tão fortemente essa situação de privatização de acesso, de limitação de acesso a um bem público de uso comum do povo, é capaz de regularizar, tá certo? Então eu consigo utilizar legislações que não vão afetar o interesse coletivo, o interesse público primário, mas eu vou conseguir regularizar tanto para os possuidores, né, vou transformá-los em foreiros, conforme determina a legislação hoje, porque já tem legislação. Eu só precisaria delimitar como que essas pessoas vão utilizar. Genésio, mas até que não... Perdão, Genésio, você compartilha dessa informação, Genésio? Sim, eu queria até, inclusive, contribuir um pouco mais com a Virgínia, que assim, hoje são aproximadamente 3 milhões de imóveis nessa situação. Desses 3 milhões de imóveis, são 560 mil já estão regularizados. Então, se existem 560 mil imóveis regularizados, qual é a necessidade de uma PEC para você regularizar esses imóveis restantes? E qual que é o interesse de quem está na irregular regularizar? Se existe legislação atual, se já existe um município que que ele é competente para fazer essa regularização, no caso desse rio em Cubatão.
e até o momento não foi feito, o que garante que será feito com uma nova PEC? E esse é o ponto mais... onde falta transparência, né? Porque qual é o motivo dessa PEC? Se já existem 560 mil imóveis regularizados, qual é o motivo dessa PEC? Ela quer atingir o quê? Então, se a gente não debater, se a gente não se aprofundar, a gente não vai conseguir entender o verdadeiro motivo de uma nova lei. E as nossas leis não têm problemas, né? Nós temos bastante... Nós somos referências aí em diversos setores. Onde a gente peca normalmente é na aplicação. Faltou discussão, faltou transparência, tem tudo isso. Eu tenho que fazer um rápido intervalo, a seguir tem mais debate do JL a respeito dessa PEC tão polêmica. Manda seu recado pra gente, 1399-664-6781. JL volta já. 1h37, de volta com o JL Debate, com a advogada Virgínia Machado e o CEO e consultor de ESG Genésio Júnior. Hoje estamos discutindo a proposta de emenda à Constituição em discussão no Senado, que propõe a transferência de terrenos à beira-mar para estados, municípios e ocupantes particulares. Eu volto com esse bloco com uma dúvida a respeito desse assunto com vocês. É se existe algo parecido em outro país deste planeta, né? A privatização dessas áreas, que seja utilizada em qualquer canto, mas que tem impactos negativos e positivos. Existe algum exemplo desse em outro país? Vou começar dessa vez pelo Genésio. Conhece algum exemplo desse, Genésio? Olha, eu sei que nos Estados Unidos isso é muito comum, né? É um país onde existe essa privatização e a monetização em cima dos recursos e tudo mais. Mas nós vivemos numa outra realidade. E também, eu estudando esse caso da PEC das praias, tem alguns países que retrocederam. Então, eles privatizaram essas áreas de praia e depois recompraram do privado e agora pertence ao público. Então, hoje... Analisando esses países. Eu não tenho os nomes agora, tá, mas eu posso pegar aqui. No próximo intervalo, se tiver, eu posso trazer. Infelizmente a gente não tem problema, Genésio, mas eu queria saber se o motivo de ter esse retrocesso, vamos dizer assim, por que houve essa mudança, retroagiu, no caso, a lei? Olha, eu não posso falar por lá, mas eu imagino que é uma praia, né? Hoje em Santos, nas grandes cidades, a gente não tem esse problema, né? Você tem avenida, tem o calçadão e tudo mais. Mas se hoje, por exemplo, eu quiser caminhar de São Paulo para Santos, eu não consigo, porque a concessionária não permite. E isso vai acontecer em todas as praias, não tem como. Não existe uma outra possibilidade de por que você quer adquirir, não só a posse, né, mas ter a propriedade. É natural, você quer isolar, você quer segregar, não sai, não passa disso, né? Você quer tirar um bem, um recurso natural que é a praia, onde é um espaço super democrático, onde o branco, o preto, o magro, o gordo, o rico, o pobre desfrutam desse espaço sem custo, tomam o mesmo sorvete, tomam a mesma água de coco, comem o mesmo milho cozido, para manter uma população específica ali, né? E uma minoria específica ali. Isso não é interessante, né? A gente não tem, quando a gente fala em nação, em cidadania, essa segregação nunca é saudável. Perfeito. Professora Virgínia, você tem algum exemplo, além dos Estados Unidos, para citar, de forma negativa ou positiva, esse caso? Como o Genésio disse, tanto em direito comparado, né, a gente tem a situação dos Estados Unidos, a gente tem algumas praias no México, como em Cancún, né, a gente tem ali naquele Sudeste Asiático também, mas eu não posso dizer para você em termos de impacto social, socioambiental dessas regiões, mas fazendo uma analogia e percebendo os impactos aqui,
seriam realmente extremamente desfavoráveis do meu ponto de vista, tá? E da grande maioria das pessoas com quem eu converso e estamos debatendo sobre o tema. Porque, como o Genésio foi muito feliz em falar, as praias, elas são hoje, talvez, o meio de lazer mais popular que nós temos dentro do Brasil. Né? É algo extremamente democrático, extremamente livre. E eu observo que os interesses maiores vão estar em praias que são paradisíacas aqui nesse país. A gente tem o litoral do Nordeste, que é maravilhoso, a gente tem algumas praias aqui do Sudeste também. Essas praias, elas vão se tornar inacessíveis. E tendo em vista a nossa realidade social, há um grupo, né, infelizmente, há um grupo de pessoas que elas realmente querem o exclusivo, né? Elas querem o privativo, que vai no contrassenso do que é um bem público como as praias. Então, do ponto de vista internacional, o que eu posso te dizer é que alguns países alargaram a faixa do que se denominaria terreno de marinha, principalmente em razão do aumento do nível dos oceanos, principalmente em razão de questões climáticas, porque se a gente está tendo, né, mudanças climáticas absurdas, veio um relatório que eu vi uma reportagem hoje falando que durante 12 meses, foi analisado que durante os últimos 12 meses, o mundo percebeu um aumento na temperatura. Então, isso vai acarretar em aumento, né, do nível do oceano, ou seja, ele vai adentrar para dentro do continente. E olha os efeitos. Também temos um efeito relativo à soberania nacional. Né? Então, as áreas costeiras, elas são áreas de chegada. Se você passa isso para as mãos do privado, quem vai controlar o que chega por essas águas? E aí eu poderia estar falando de entorpecentes, eu poderia estar falando de armas, eu poderia estar falando de tráfico de pessoas, das mais diversas ilegalidades, porque o Estado ele vai ter dificuldade, né? Uma vez que o particular está ali. Então você poderia imaginar futuramente boias na água e falando, olha, o barco não pode chegar até aqui, sabe? Então, são situações que, para a nossa realidade, para o nosso quintal, vamos falar assim, eu não vejo a razão de ser. Como a gente disse no bloco anterior, nós temos legislações já existentes que conseguem regularizar a situação de quem está irregular e garantir o direito de quem está regular, se caso eles se sintam ameaçados de alguma forma. Bom, quero agradecer demais ao Genésio Júnior, a Virgínia Machado por esse debate. Na verdade, não foi um debate, foi esclarecimentos, né? Conjuntura, uma soma de ideias em cima desse assunto tão importante para os moradores aqui do litoral de São Paulo, e não apenas do litoral de São Paulo, mas do país inteiro. Quero agradecer demais a participação dos dois, viu? Muito obrigado. Legal, muito obrigada, boa tarde a todos. Valeu, obrigado, gente. Amanhã tem mais debate para vocês, a partir de 15 para 1 da tarde, aqui na TV Cultura Litoral. Grande abraço e até mais.